Olá, muito boa noite para todo mundo. Espalhando por esses eitos a paixão que a gente tem no peito pelo sertão brasileiro e pelo ofício de boiadeiro, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV vai seguindo com a sua missão consagrada de levar junto com a boiada informação e alegria para o povo dessas freguesias. E estando aqui na televisão para começar mais uma função novidadeira, já anuncia a recitação da prosa bredeira do dia. Formando uma irmandade compromissada só mesmo na amizade, a caboclada, quando se encontra numa encruzilhada de estrada ou se ajunta em porfia violeira na roda da fogueira, tem assunto de sobra para conversar. E a gente vai aproveitar então que está todo mundo na frente da televisão, apreciando esta nossa lida noticiarista, para discutir com um especialista a questão de como conseguir o melhor rendimento do gado na próxima temporada de monta e reprodução. Convidando então os amigos e amigas pecuaristas para assistir aí a apresentação da sessão Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Monte Carmelo, nas Minas Gerais, mandada pelo Everton Garcia. Ele conta que tem novilhas filhas de Brahman na F1 Angus com Nelore. Aí ele está querendo agora saber qual raça usar nessas novilhas, né? Pois então vamos todo mundo sair de banda para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Everton. Bem, essa fêmea que você tem, 3/4, sendo filha de Brahman, sobre a meio sangue Angus, ela é muito boa, já que ela alia características de musculosidade, couro solto, ossatura boa do Brahman, habilidade materna do Brahman também, né? E também a habilidade materna do Angus, o rendimento de carcaça do Nelore, peito corrigido do Nelore e do Angus, e uma boa precocidade sexual, já que a mãe dessa 3/4 Nelore, 3/4 Zebu, que eu digo, ela é muito precoce, a meio sangue Angus, e ela vai transmitir parte dessa precocidade para a sua fêmea 3/4 Zebu. Muito bem, essa fêmea é muito tropical, o Everton. Se você estiver pensando em produzir animais com metabolismo mais alto, que tem um pouquinho de pelo aí para a sua região, até vai bem, porque o verão noturno cai a temperatura, e lembre-se que animais que têm mais que meio sangue europeu, eles exigem uma temperatura um pouco mais baixa à noite para ele poder pastar. Ele tem que ser adaptado a um clima um pouquinho mais ameno, para ele poder pastar e comer bem. Muito bem. Então, se você quiser fazer um animal europeu, um pouco mais europeuzado, você usando o europeu, seja o Angus, ou o Hereford, ou o Charolais, ou mesmo o Cimental, na sua 3/4 Zebu, você fará animais 5/8, com 62% de grau de sangue europeu. Dessa forma, você tem um animal mais exigente, ok? Lembre-se, animais mais exigentes em termos nutricionais, e também que a temperatura tenha que cair uma parte do dia ou da noite para ele poder pastar com mais tranquilidade, porque senão ele não tem conforto térmico para pastar se for quente de manhã, à tarde e à noite, ok? Esse animal que é mais europeu. Agora, se você quiser fazer um animal sem pelo, mais adaptado, eu recomendo os taurinos adaptados. Primeira opção é o Bonsmara, depois o Caracu, por conta de tamanho, né? E o Senepol. O Senepol fará animais mais precoces. E todos esses três animais, no seu gado, você gerará heterose máxima com pelo zero. Então serão animais excelentes. E por fim, você também pode usar os bimestiços. Brangus, Braford, Canchim, Sim Brasil, Santa Gertrudes. Essa terceira opção de raças vai fazer animais também com pelo zero e com certa heterose. Então, primeira opção são para pelo zero, são os taurinos adaptados, Bonsmara, Caracu, Senepol. Aí para pelo zero também, o Braford, Brangus, Canchim ou Santa Gertrudes. Agora, se você quiser fazer com um pouquinho mais de pelo, aí você usa um europeu, seja Angus, Hereford, Cimental ou Charolais, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Everton. Um abraço a todos e vamos para o campo.
O dia cresceu e esquentou no último chapadão antes da Boca do Sertão e nessa hora a boiada chegou aqui na beira do Ribeirão da Fazenda Encantada, que é onde a comitiva costuma fazer uma parada ligeira. Mas o nosso tempo aqui nessa ribeira vai ser pouco e a gente retoma essa lida marchadeira em instantes. Aguarde. Já faz tempo que a pecuária leiteira brasileira passou pela porteira da produtividade e avançou. Até chegar nesse nível atual de excelência e de alta competência, isso num país tropical como o nosso, né, onde muitas vezes o clima é uma dificuldade a mais para os companheiros e companheiras fazendeiros que ganham a vida nesta lida de criar bezerra e ordenhar a vaca, né? Pois então, estando vencida essa empreitada, a necessidade mais urgente agora é resolver a questão da sustentabilidade ambiental da atividade. Logicamente que não é caso de fácil solução, mas o que tem para ser contado é que o cientista num passo muito ligeiro para adquirir as sabedências requeridas para ajudar o pecuarista a dar atendimento a esta precisão. E para esticar uma prosa a respeito de como é que isso está sendo feito, para a nossa entrevista do dia, o Dr. Alexandre Bernert, engenheiro agrônomo e chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste, da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de São Carlos, aqui no interior paulista. Boa noite, doutor Alexandre. É uma honra e uma grande satisfação receber sua visita virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico e internetico. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sidney. É um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigado. Ô, Alexandre, o que é que o aumento da produtividade do rebanho leiteiro tem a ver com a sustentabilidade dessa atividade? Olha, Sidney, tem tudo a ver. Porque quando a gente fala em melhoria de produtividade, a gente está falando em melhoria de eficiência. Eficiência nada mais é do que usar tudo aquilo que a gente tem à disposição da produção inteligente, de uma forma racional. Então, tudo aquilo que a gente pode usar para reduzir desperdícios e melhorar a eficiência está contribuindo para a sustentabilidade. Então, quando a gente produz mais leite na mesma, inclusive a terra, o tempo da gente, né, a própria função da vaca, então a produtividade ela está diretamente relacionada com a sustentabilidade. Agora, considerando que é impossível produzir leite sem ter nada de emissão de gases que prejudicam a atmosfera, né, o que a gente tem para resolver essa questão? Esse é um ponto muito importante para de corte de leite, né? A produção dos bovinos, especialmente metano, que sai pela boca dos animais, o processo de fermentação dentro do interromper o processo. Mas assim, interromper será impossível. Mas modular, a gente pode usar dietas mais balanceadas, pode usar alguns aditivos, pode usar uma pastagem de melhor qualidade. Tudo isso contribui para que o processo de fermentação seja melhorado no sentido de produzir menos metano. Mas a gente não consegue interromper esse processo. Pois é, né, Alexandre? Quer dizer que a gente, então, já sabe como fazer para produzir, por exemplo, leite de baixo carbono, né? Sim, isso que eu comentei. Então, se você tem um sistema de produção a pasto, você usa uma forrageira com uma melhor qualidade, faz um manejo adequado, você está oferecendo para o animal um alimento de melhor qualidade, vai diminuir a fermentação. E também esse pasto melhor vai permitir com que o animal coma mais um alimento de melhor qualidade. Então ele produz mais leite e aí você melhora a produtividade, que foi a pergunta anterior. Então são tecnologias que se somam, né? Bom, a gente estava falando de baixo carbono, né? E agora, carbono zero, Alexandre, já dá para fazer aqui no Brasil? Pois é, essa é uma pergunta difícil também de responder. O ambiente tropical ele tem uma série de desafios, né? Se a gente pensar temperaturas altas, muita chuva, problemas com carrapato, com, né, outras doenças, outros parasitas, mas a gente também tem a grande vantagem de ser um ambiente onde se produz biomassa, né, o que a gente fala de produção primária, o pasto cresce o ano todo. Se você acrescentar ali algumas árvores ou sistemas integrados, você pode aumentar, né, essa produção de biomassa, de planta de forma geral. E essa produção muito forte no ambiente tropical também é uma força para o sequestro de carbono. Então, se o objetivo for a neutralização de emissões, ela é possível, mas não é nada simples de conseguir. Posso trazer um exemplo aqui. Um resultado nosso, de pesquisa do nosso grupo da Embrapa Pecuária Sudeste. Se você tem uma vaca produzindo aproximadamente 25, 30 quilos de leite,
você vai precisar de aproximadamente 50 árvores de eucalipto para compensar completamente a emissão daquela vaca. Então, se você aí é um pecuarista que tem 100 vacas, você precisa de 5.000 árvores e num espaçamento de 3x2, que é um espaçamento bem razoável assim, para eucalipto, você precisa de 5 hectares de eucalipto plantado para neutralizar as emissões de 100 vacas. Não é uma coisa simples de fazer. E talvez não seja o objetivo para todo mundo. Talvez um grupo de produtores queira isso e outro grupo não queira, que está preocupado com outras questões que podem até ser aumento de produtividade. Ele ainda não está num patamar eficiente. Então, ele primeiro alcança o patamar de eficiência, de produtividade e depois pensa na neutralidade do carbono. Isso que eu ia te perguntar agora, né, Alexandre? Quer dizer, além de diminuir a produção de gases pelo organismo dos animais, né, a gente precisa pensar também nas outras formas que o produtor de leite pode usar para reduzir as emissões na fazenda, né? Tipo integração lavoura e pecuária, seria isso, né? Exatamente. O que a gente defende muito é o balanço de carbono, né? Quer dizer, a gente sabe que a vaca está emitindo um tanto. Eu consigo remover um tanto que chegue mais ou menos a essa neutralidade? Como que eu faço isso, né? A gente, de novo, no ambiente tropical, a gente tem o sequestro de carbono. Ele pode acontecer nos solos das pastagens bem manejadas, nos solos onde você aplica uma agricultura de baixa intervenção, plantio direto, renovação de culturas, cobertura vegetal, com leguminosas, né? Sempre a cobertura vegetal no campo, alternando culturas, leguminosas, gramíneas. Então você vai incorporando carbono no solo. E os sistemas integrados trazem um outro componente, que é o componente de árvore. Mas nós somos produtor de leite, não somos produtor de árvore. Então é um desafio a mais que a gente coloca na produção para conseguir também ter esse carbono nas árvores. E é fácil de ver, né? As árvores crescem tão rápido aqui no ambiente tropical, especialmente eucalipto, teca, cedro australiano, mogno africano, são árvores que têm crescimento com taxas diferentes, mas eles crescem mais aqui no ambiente tropical. E esse crescimento remove carbono da atmosfera, fazendo com que a gente tenha aquele balanço um pouco mais favorável, tendendo à neutralidade. Muito bom. Ô Alexandre, agora, como é que o fazendeiro faz para medir as emissões de gases, né? E saber se o leite que ele está produzindo pode ser considerado como de baixo carbono ou até de carbono zero? Olha, Sidney, a gente acha que não é responsabilidade do produtor medir isso. Isso é responsabilidade nossa, da ciência brasileira, da Embrapa, das instituições estaduais de pesquisa, das universidades e talvez de algumas empresas. O que o produtor pode fazer, e ele já faz, na verdade, que é anotar tudo o que acontece na fazenda. A gente pega todas essas informações e traz para o computador. E a gente tem modelos matemáticos, equações que estimam, que calculam as emissões da fazenda em função das informações zootécnicas que o produtor anota. Então, quanto que a vaca come, quantas vacas ele tem, quantas novilhas, se ele usa trator, se o sistema dele é composto de barro, freestall, se é a pasto. Todo esse conjunto que caracteriza a fazenda, a ciência brasileira consegue transformar essa informação em emissão de gases de efeito estufa. E é uma emissão relativa, então a gente chama de quilos de CO2 equivalente por quilo de leite. É muito importante você ter esse componente da produção ali, porque emitir todo animal emite, mas o que ela está produzindo? É importante eu saber. E volta naquele assunto da produtividade. Se eu tenho uma vaca mais produtiva, onde a gente cuida do bem-estar dela, cuida da sanidade, faz uma reprodução eficiente, uma nutrição balanceada, ela vai produzir mais. E ao produzir mais, ela dilui aquelas emissões também que ela está tendo naquele dia. Então a emissão é importante e a produção também. Juntas, elas trazem a pegada de carbono. Muito bom. Ô, Alexandre, eu tinha mais umas 15 perguntas aqui para fazer para você, né? Mas você sabe que o nosso tempo sempre é apertadinho, né? Televisão é sempre assim. Mas eu queria aproveitar para dar os parabéns para vocês da Embrapa, especialmente o pessoal da Embrapa Pecuária Sudeste, aqui de São Carlos, em São Paulo, né? Os parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm feito aí e os parabéns pela Embrapa em geral, pelos 50 anos da Embrapa e por tudo que vocês têm feito pela agropecuária brasileira. E um grande abraço para você e para toda a equipe aí, Alexandre. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Contem com a Embrapa. Muito bom. Até.
Na galhada de um jambeiro piou um gavião caramujeiro, anunciando que a boiada está chegando na beirada do Ribeirão da Consolação e, de acordo com a combinação que tinha sido feita, a gente aproveita para fazer aqui mais uma parada ligeira. E quando esta lida marchadeira for retomada, o nosso tempo será ocupado com a discussão do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. A gente bem que gostaria de contar um caso diferente, mas a verdade verdadeira é que o consumidor brasileiro continua vasqueiro e alongado do balcão do açougue, o frigorífico continua com a câmara fria abarrotada de mercadoria e o resultado é que a nossa praça boiadeira continua afundando na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 2 minutos e mais um caquinho, aguarde. Tendo justa preocupação com o rumo que está sendo tomado pelo carretão no mercado e com o que está reservado para quem ganha a vida na lida de gado, no futuro que está logo ali na nossa frente, a gente pega agora a fazer a cotação do caso que foi passado com o boi gordo e o tamanho da variação da sua cotação. Aqui ninguém tem receio de ficar parecendo relógio de repetição, quando isso é necessário para descrever com precisão e fidelidade a real situação do mercado pecuário. Mas nem carece de dizer que, se dependesse da nossa vontade, a gente gostaria de poder falar que o carretão está fazendo o devorteio e pegando um rumo diferente, né? Mas a questão é que o vento continua batendo do mesmo lado e, não podendo abrir mão da verdade mais verdadeira, o que tem para ser contado é que a nossa praça boiadeira continua largada e despinguelada na descida da ribanceira. A explicação para essa fortíssima febre derrubadeira, que aliás já é do conhecimento dos companheiros e companheiras fazendeiros, é que o consumidor brasileiro está vasqueiro e alongado do balcão do açougue por motivo de falta de dinheiro. O problema é que esse procedimento só pode mudar alguma coisa, se é que vai mudar, depois da virada do calendário, quando o trabalhador começar a receber o pagamento do próximo salário, né? O resultado é que, tanto no varejo quanto no atacado, o comerciante e o dono do frigorífico estão com a câmara fria cada vez mais lotada de mercadoria. Ao mesmo tempo em que a indústria está com o seu abastecimento perfeitamente garantido e não tem necessidade de comprar mais nada, a oferta de boiada está ficando ainda mais folgada por conta da chegada em maior quantidade do gado terminado no confinamento. Aí, juntando tudo isso que foi falado, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e, mais uma vez, como tem acontecido constantemente desde o meado do mês passado, em todas essas praças a arroba caiu. A lista das derriçadas foi puxada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a vaca, andando de fasto, arredondou de novo R$ 190, falando em preço bruto, ainda sem descontar o fundo rural e no prazo de 30 dias. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o tombo foi geral, com o macho voltando para R$ 195 e a fêmea para R$ 185. No norte mineiro, o boi desceu para R$ 190 e a vaca para R$ 180. No sul do estado, a foiçada acertou só a fêmea, que foi cortada para R$ 185. Em Goiânia, capital do Goiás, o comprador mandou avisar que não vai pagar pelo macho mais do que R$ 190. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi desandou para R$ 202. Em Três Lagoas, o macho piorou para R$ 200 redondos e a fêmea para R$ 185. Em Cuiabá, a capital de Mato Grosso, a vaca já está sendo negociada pela porcaria de R$ 170. No sudeste mato-grossense, se precisar fazer dinheiro, o fazendeiro vai ter de entregar a fêmea pela miséria de R$ 173. Em Redenção do Pará, os preços novos são R$ 190 para o boi e R$ 173 para a vaca. Nas Alagoas, o macho se largou para R$ 235 e a fêmea para R$ 222. No Espírito Santo, o boi já está saindo agora por R$ 200. Em Santa Catarina, a vaca não passa mais de R$ 225. No oeste do Rio Grande do Sul, o macho foi rebaixado para R$ 7 o quilo vivo, ou R$ 210 por arroba, enquanto a fêmea recuou para R$ 6,10 o quilo, ou R$ 183 por arroba. Das moças lá da freguesia, a Maria da Abadia era a mais bela, mas sendo brava igual uma mangava, ninguém chegava perto dela,
nem o Zé Garcia, que na lida era campeão de valentia. Pelas artes da vida, o coração desse caboclo ardia de paixão pela morena. Até que um dia, quando sua alma, antes serena e calma, não suportava mais o sofrimento, perdeu o medo e confessou seu sentimento. E para encurtar a história, o casamento vai ser domingo agora, logo cedo na capela de Nossa Senhora da Eterna Glória. As folhas secas caídas no terreiro, o vento leva e o tempo amontoa nas leiras do esquecimento. E para não deixar acontecer a mesma coisa com essas prosinhas recitadas aqui no programa, a gente juntou tudo, organizou e publicou nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, na intenção de defender a bandeira da verdadeira cultura sertaneja brasileira. E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa pouco mais do que a metade de uma arroba de boi, o amigo e a amiga podem me perguntar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br, ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E na esperança de que a nossa passagem por esta freguesia tenha sido de serventia para esse povo amigo e hospitaleiro, a gente anuncia a retirada e começa uma nova viagem. Mas já deixa confirmada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.